A história se desenrola em Willow Creek, uma pequena cidade cercada por florestas densas e montanhas imponentes, onde o outono pintava as árvores com tons de laranja, vermelho e dourado. A escola local, Willow Creek High, era o coração da comunidade. Um prédio antigo, com janelas altas e corredores largos, que guardava histórias de gerações passadas. O ar era fresco e o cheiro de folhas secas e café recém-passado da cantina da escola criava uma atmosfera aconchegante, mas ao mesmo tempo carregada de mistério. Era o tipo de lugar onde todos conheciam todos, mas onde segredos profundos podiam ser guardados atrás de sorrisos amigáveis. A escola era um microcosmo da cidade, aparentemente tranquila, mas com uma corrente subterrânea de tensão que poucos percebiam. E, no centro dessa tensão, estava Ethan Blackwood e seu grupo de amigos. Emily Carter era o tipo de garota que parecia ter saído de um filme. Cabelos castanhos longos e sedosos, que balançavam suavemente quando ela caminhava. Olhos verdes que refletiam a luz do sol como pedras preciosas. E um sorriso que poderia derreter até o coração mais frio. Ela era popular, mas não da maneira convencional. Não era do tipo que buscava a atenção. A atenção simplesmente a encontrava. Emily tinha uma aura de autenticidade que atraía as pessoas, mas também uma profundidade que poucos conseguiam entender. Ela era curiosa por natureza, sempre observando os detalhes que outros ignoravam. E foi essa curiosidade que a levou a notar Ethan Blackwood. Ele era diferente de todos os outros garotos da escola. Alto, de cabelos escuros e olhos azuis que pareciam guardar séculos de segredos, Ethan tinha uma presença que era ao mesmo tempo magnética e assustadora. Ele e seu grupo de amigos eram envoltos em mistério. Eles não participavam de eventos escolares, não se misturavam com os outros alunos. E sempre pareciam estar um passo à frente de todos. Tudo começou em uma tarde nublada, quando a professora de literatura, Sra. Thompson, anunciou um trabalho em dupla que valeria grande parte da nota final. A escolha das duplas seria feita por ela, e não pelos alunos. Quando ela chamou os nomes, o silêncio na sala foi quase palpável. Emily Carter e Ethan Blackwood, ela disse, e todos viraram para olhar. Emily sorriu, tentando parecer otimista, mas Ethan não a olhou. Ele apenas assentiu friamente e se virou para o lado, como se quisesse ignorar a situação. No primeiro dia do trabalho, Ethan não fez nenhum esforço para se aproximar de Emily. Ele chegou à biblioteca, sentou-se à mesa designada e começou a trabalhar sozinho. Emily tentou puxar conversa, mas ele respondeu com monossílabos, sem sequer olhar para ela. Ela ficou confusa e um pouco magoada. Afinal, ela não tinha feito nada para merecer aquela frieza. No recreio, ela decidiu segui-lo, curiosa para entender o que estava acontecendo. Emily viu Ethan entrar na sala dos professores. Ele falou com a senhora Thompson e Emily conseguiu ouvir parte da conversa. Eu não posso trabalhar com ela, ele disse, sua voz baixa, mas firme. Por favor, me coloque em outra dupla. Mrs. Thompson negou o pedido, dizendo que as duplas eram finais. Ethan saiu da sala com uma expressão de frustração e Emily sentiu um nó no estômago. Por que ele não queria trabalhar com ela? O que ela tinha feito de errado? Naquele dia, Emily decidiu que não ia desistir. Ela não sabia por que Ethan a evitava, mas estava determinada a descobrir. Havia algo nele que a intrigava, algo que ia além daquela fachada fria e distante. Ela não sabia ainda, mas aquela decisão mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, algo mudou. Decidi que não poderia continuar ignorando Emily. Ela era diferente, e eu precisava descobrir por quê. Comecei a puxar assunto, a olhar para ela e a mostrar interesse. Ela, por outro lado, começou a me achar estranho. Eu sempre sentava com meu grupo e todos nós
Éramos diferentes. Um dia, ela veio até mim e perguntou se podia se sentar conosco. Meus amigos e eu trocamos olhares, mas acabamos concordando. A partir daquele dia, Emily começou a fazer parte do nosso círculo. À medida que nos aproximávamos, Emily começou a notar coisas estranhas em mim, coisas que eu não poderia explicar facilmente. Um dia, ela me confrontou. Ethan, o que você está escondendo? Ela perguntou. Eu sabia que não poderia mais fugir da verdade. Eu sou um vampiro, eu admiti. E todos no meu grupo também são. Ela ficou chocada, mas não fugiu. Em vez disso, ela quis saber mais. Eu expliquei que no primeiro dia, eu a ignorei, porque não conseguia ler seus pensamentos, algo que todos os vampiros podem fazer. Ela era diferente, e isso a tornava especial. Convidei Emily para um jantar na minha casa. Ela ficou surpresa ao descobrir que todos no meu grupo éramos parentes e vivíamos juntos. Durante o jantar, expliquei por que a ignorei no início. Nenhum de nós podia ler seus pensamentos, eu disse. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu antes. Meus familiares a aceitaram, mas sabíamos que outros vampiros não seriam tão tolerantes. A partir daquele dia, nosso objetivo passou a ser proteger Emily de outros vampiros que poderiam querer machucá-la. A noite estava escura, sem lua, e o vento cortante do outono fazia as folhas secas dançarem pelo chão. Emily caminhava sozinha pela rua deserta, voltando para casa após uma reunião de estudo com Ethan e seu grupo. Ela sentia-se segura, afinal Ethan sempre a acompanhava. Mas naquela noite ele havia sido chamado para uma reunião urgente com sua família. Ela não sabia do que se tratava, mas algo no tom de voz dele a deixara inquieta. Foi então que ela ouviu passos atrás de si. Rápidos, precisos, como se alguém estivesse se aproximando sem fazer esforço. Ela olhou para trás, mas a rua estava vazia. O coração começou a bater mais forte, e ela acelerou o passo. Os passos também aceleraram. Emily começou a correr, mas era como se a escuridão ao seu redor estivesse viva, tentando alcançá-la. De repente, uma figura alta e escura surgiu à sua frente, bloqueando seu caminho. Era um homem, mas não parecia humano. Seus olhos brilhavam como brasas, e seus dentes afiados reluziam sob a luz fraca de um poste distante. Ele sorriu. Um sorriso que fez Emily congelar de medo. Você não deveria saber o que sabe, ele sussurrou, sua voz ecoando como um trovão na noite silenciosa. Antes que ela pudesse reagir, ele avançou. Emily gritou, mas não havia ninguém por perto para ouvi-la. O vampiro a agarrou pelo braço. Sua força era sobrenatural, e ela sentiu a dor cortar como uma faca. Ele a puxou para mais perto, seus dentes afiados prontos para perfurar sua pele. Foi então que um rugido ecoou na escuridão, e algo atingiu o vampiro com força suficiente para arremessá-lo contra uma parede. Ethan estava lá, seus olhos azuis, brilhando, com uma luz intensa que Emily nunca tinha visto antes. Ele parecia diferente, mais selvagem, mais perigoso. Ele lutou contra o vampiro com uma velocidade e força que desafiavam a compreensão humana. Os dois se chocaram como tempestades, e Emily mal conseguia acompanhar o que estava acontecendo. Finalmente, Ethan conseguiu dominar o vampiro, imobilizando-o com uma força que parecia vir de outro mundo. Você não vai tocá-la! Ethan rosnou, sua voz carregada de uma fúria que Emily nunca tinha ouvido antes. Ele terminou o vampiro piruro com um movimento rápido e preciso, e o corpo do inimigo desintegrou-se em uma névoa escura que se dissipou no ar. Ethan correu até Emily, que estava caída no chão, sangrando e fraca. Ele a segurou nos braços, e ela pôde ver o desespero em seus olhos. Eu não posso perder você, ele sussurrou, sua voz trêmula.
Mas há apenas uma maneira de salvá-la agora. Emily mal conseguia falar, mas entendeu o que ele estava dizendo. Ela sabia o que ele era. E sabia o que isso significava. Ela balançou a cabeça fracamente, tentando protestar, mas Ethan já havia tomado a decisão. Ele mordeu o próprio pulso e o pressionou contra os lábios dela. "Beba", ele ordenou, sua voz suave, mas firme. Emily sentiu o sabor do sangue na boca, quente e metálico, mas ao mesmo tempo estranhamente doce. Ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, seguida por uma dor aguda que a fez gritar. Era como se seu corpo estivesse sendo desmontado e remontado, célula por célula. Ela olhou para Ethan e viu lágrimas em seus olhos. "Eu te amo", ele disse, antes que a escuridão a levasse. Quando Emily acordou, sentiu-se diferente. Tudo ao seu redor parecia mais nítido, mais vivo. Ela podia ouvir o som das folhas caindo das árvores a quilômetros de distância. Podia sentir o cheiro da terra úmida e do sangue correndo nas veias das pessoas que passavam pela rua. Ela olhou para as mãos e viu que sua pele estava pálida, quase translúcida, e sentiu uma fome que nunca tinha experimentado antes. Ethan estava ao seu lado, observando-a com uma mistura de alívio e tristeza. "Você é uma de nós agora", ele disse, sua voz suave. "Eu sinto muito por ter que fazer isso, mas era a única maneira de salvar você." Emily sentiu uma onda de emoções conflitantes. Medo, raiva, gratidão, amor. Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que Ethan tinha feito o que precisava ser feito. Ela se levantou, sentindo uma força que nunca tinha imaginado possuir, e olhou para ele. "O que acontece agora?", ela perguntou. Ethan sorriu, um sorriso que acendeu uma centelha de esperança no coração de Emily. "Agora nós protegemos você", ele disse. "Você é parte da nossa família agora, e nós cuidamos dos nossos." Emily olhou para ele, e pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente em casa. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, que haveria desafios e perigos que ela nem podia imaginar. Mas ela também sabia que com Ethan ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. E assim, sob a luz fraca da lua, que finalmente surgiu por entre as nuvens, Emily e Ethan caminharam juntos, prontos para enfrentar o que quer que o futuro lhes reservasse. Ela era uma vampira agora, mas também era algo mais. Ela era a escolha de Ethan, sua luz em um mundo de escuridão. E juntos, eles escreveriam uma nova história.